Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos, hoje no capítulo 10 do livro de Daniel, e nós chegamos aqui a uma revelação extraordinária, de forma que o nosso profeta Daniel ficou empalidecido, ficou fraco, perdeu todos os seus sentidos. Foi uma experiência extraordinária com Deus e com os anjos do Senhor que aqui apareceram para ele e trouxeram revelações muito importantes para a história da humanidade, também para o relato bíblico e a história de salvação. Vejamos o que Daniel registrou nesta revelação. Diz o texto da palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Então nós vemos aqui essa revelação extraordinária que Daniel recebe. Ele se encontra em visão à beira do rio Tigre e ele recebe ali algo extraordinário, de forma que ele fica muito pálido, desfalecido, perde todos os sentidos, né? Então foi uma experiência muito forte com Deus ali, né? E essa descrição aqui dos versículos 5 em diante, até o versículo 6, né? Nós vemos que é uma descrição muito parecida com a figura de Jesus Cristo lá em Apocalipse.
Pode ser, então, que Daniel tenha visto presencialmente ali a figura de Jesus Cristo, claro que em visão, né? Então, não sabemos muito bem se é esse o objetivo de Daniel trazer essa visão aqui do próprio Cristo, né? Se foi Cristo realmente que apareceu para ele. Muito provavelmente foi um anjo, e esse anjo que apareceu para Daniel trouxe algumas revelações surpreendentes. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar aqui é que Daniel orou por 3 semanas. Então, durante 21 dias, ele estava em um período de jejum e oração. Diz que ele passou essas 3 semanas chorando, não comeu nada saboroso, ele comia somente o básico ali. Carne nem vinho ele provou, ou seja, ele estava se abstendo de alguns tipos de alimento, né? E não usou nenhum tipo de tempero na sua comida. Então, ele fez ali, durante 21 dias, um jejum de Daniel, né? Muitas igrejas chamam esse jejum, esse período de jejum, né, de jejum de Daniel. Durante 3 semanas as pessoas se abstêm de comer carnes, e alguns outros tipos de alimento, comem apenas aquele alimento básico para se manter durante o dia. Então, Daniel, claro que aqui foi uma experiência muito pessoal e a Bíblia não se preocupa em trazer uma espécie diferente de jejum, mas é uma narrativa histórica e ele está contando aqui, narrando que ele fez esse jejum e qual foi o resultado desse jejum. Então, Daniel teve uma experiência extraordinária, sim, né, com Deus, com o Espírito Santo aqui, né, que revelou para ele coisas futuras. Isso significa que nós vamos experimentar também, quando nós fizermos esse jejum de 3 semanas, né, 21 dias, e de repente a gente vai ter coisas extraordinárias também nas nossas vidas. Não significa isso. Pode ser que você faça aí o jejum de 3 semanas e não tenha a mesma experiência que Daniel teve. Essa experiência é muito particular, né? Então, o que nós precisamos aprender é que o Espírito Santo ele age conforme a sua própria vontade. Deus ele age conforme o beneplácito da sua vontade, né? Então, se aprove a Deus revelar essas coisas a Daniel, assim como também aprove a ele revelar outras coisas a outros profetas e a outras pessoas. E pode ser que você tenha uma experiência também de ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo falando contigo numa experiência de jejum, né? Mas pode ser que não tenha a mesma experiência. Se fosse só por meio do jejum que a gente ouvisse a Deus, né? Então aqueles que não são cristãos, aqueles que não servem a Deus, no mundo também há essa prática de jejum, e eles também no mundo pagão o jejum para outros deuses, e assim será que eles estariam também agradando aos seus deuses, né? E ouvindo a voz de Deus? É muito complicado a gente afirmar isso. Eu quero te incentivar a continuar firme, jejuando, é claro. A prática do jejum é uma disciplina espiritual muito boa, mas eu quero também fortalecer a sua fé, dizendo o seguinte: se você não ouviu o Espírito Santo durante esse período de jejum, continue persistindo, né? Continue orando, continue buscando, não apenas em jejum, mas também em oração. Nós bem sabemos que a vida de Daniel era uma vida de oração, ele tinha essa disciplina muito bem regrada na sua vida e é um grande exemplo para todos nós, né? Então, essa é a primeira observação que nós fazemos aqui nesse texto. 3 semanas que Daniel passou orando, no final dessas 3 semanas ele teve essa experiência sobrenatural. Segunda observação é que esse anjo aparece para Daniel e diz que ouviu a oração dele desde o primeiro dia, desde quando ele começou a orar. E durante essas 3 semanas, esse anjo foi impedido de chegar até ele, porque o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante esses 21 dias. E aí teve que chamar um reforço ali, esse anjo, que muito provavelmente pode ser também Gabriel,
né, o anjo Gabriel, que apareceu aqui em outro relato já no livro de Daniel, né? Então esse anjo aparece para Daniel e diz que o Miguel teve que intervir aí na situação para trazer um reforço, porque o príncipe do reino da Pérsia estava resistindo. Bom, existe então uma espécie, né, de espíritos, de anjos do mal que atuam no mundo espiritual para dominar certas regiões ou certos países? Nitidamente aqui nesse texto nós podemos interpretar que sim, né? Então há uma organização do mundo espiritual, e essa organização, assim como em Efésios também é bem claro o texto que Paulo diz que há os espíritos e potestades, né? Que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra esses espíritos malignos. Há uma organização no mundo espiritual, e essa organização ela se assemelha bastante ao mundo militar, né? Então existem aí cargos, patentes, né? Então esse mundo espiritual está organizado dessa forma militar. E o príncipe do reino da Pérsia, né? Então seria aqueles anjos do mal, estavam resistindo aos anjos do bem. Essa batalha espiritual acontece no mundo espiritual, nós não conseguimos enxergar, mas Daniel nos dá essa revelação de que existe essa batalha espiritual, confirma por meio da palavra de Deus e confirma também que Deus ele sempre obtém a vitória aqui, né? Afinal, houve a resistência, mas depois de um reforço aí do arcanjo Miguel, né? A gente vai ver mais para frente que ele é um arcanjo, mas o Miguel então reforça as hostes celestiais para poder obter vitória sobre o reino da Pérsia, sobre o príncipe do reino da Pérsia. E é interessante observar que no final do texto ele diz, esse anjo, né, que talvez seja Gabriel, diz: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então a guerra continua. A guerra não terminou ali com a conversa com o Daniel. Na verdade, essa guerra tinha sido cessada por um tempo para que a mensagem fosse entregue a Daniel, e o anjo precisaria voltar para continuar a sua guerra contra o príncipe da Pérsia. E depois viria o príncipe da Grécia. Percebam aqui que já estava profetizado que a Grécia venceria, profetizado claramente com todas as letras, que a Grécia dominaria o mundo mais tarde. Isso aconteceu cerca de 200 anos depois, gente. Olha só quão verdadeira é a palavra de Deus e como isso foi revelado de forma extraordinária para Daniel, tá certo? Então, ele recebe essa profecia e diz também que esse anjo vai guerrear contra o príncipe da Grécia, mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, né? Qual seria esse livro da verdade? Talvez o livro da vida aí, né? E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então Miguel, ele recebe aqui no texto de Daniel essa função de defender o país, né? Defender Israel. Ele seria então o grande defensor, o grande lutador em prol de Israel, em prol dos judeus aqui que estavam no exílio babilônico. Alguns já poderiam até ter voltado, né? Daniel provavelmente já tinha recebido a notícia de que o povo havia chegado bem lá em Jerusalém, mas ainda havia um grande povo ali que estava preso, estava no cativeiro. O cativeiro ainda não havia terminado oficialmente. Então, dadas as observações, nós percebemos aqui que como a palavra de Deus é fiel, né? E a palavra de Deus também nos fortalece. Vejamos aqui no versículo 18, o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Não tenha medo, você é muito amado. A paz seja com você, seja forte, seja forte. E essa palavra que eu quero deixar com você hoje, seja forte, o Senhor está contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor está conosco, que o Senhor nos dê forças
para obter todas as vitórias que nós precisamos. E que essa batalha espiritual que acontece em todo momento seja vencida e nós possamos experimentar a vitória também no plano terreno, assim como a sua palavra nos descreve. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de vitória, um dia de bênçãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Amanhã tem mais devocional, nós vamos continuar aqui nos capítulos 11 e 12. E olha, gente, tá imperdível esses devocionais no livro de Daniel. Eu acredito que vai trazer muita edificação para a sua vida quando a gente se aprofunda na palavra de Deus e a gente reconhece que essa palavra é viva, eficaz, tem efeito de transformação nas nossas vidas. Essa palavra, ela semeada em nós, vai produzir muito fruto, eu tenho certeza disso. Participe conosco dos devocionais, chame mais pessoas, convoque aí pessoas para participar conosco, não perca os próximos devocionais e eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Um forte abraço, tamo junto, até amanhã, tchau!